Assista esse testemunho até o final. Eu nasci em um lar evangélico. Meu pai, depois, ele era pastor, foi pastor, vários anos, um ministério muito bem sucedido, aprovado por Deus. E o primeiro campo que meu pai foi ser pastor, para que vocês tenham uma ideia, foi Buritibravo, aqui no Maranhão. Aí quando meu pai foi ser apresentado, meu pai tinha lojas, ele tinha 2 lojas em Lago da Pedra. E naquela época era assim, por isso que eu disse agora há pouco, falando aqui com o Felipe, eu disse agora há pouco a diferença na vocação pastoral antiga para a atual. E eu me lembro que ele estava sentado na porta do comércio e um pastor chegou para ele e disse assim: pastor Estevão mandou essa cartinha para o senhor. Ele abriu a carta e quando leu na carta, era a transferência dele para Buritibravo, no sertão do Maranhão. Nossa. Sem estrada, sem nada. Aí ele olhou assim a carta e disse: meu Deus, a convenção do pastor Estevão me transferir assim. Aí a minha mãe olhou para ele e disse: tu tem chamada? Tu não disse para mim que tinha chamada? Ele disse: tem. Olha a mulher sendo forte aí. Tá vendo? Aí ela disse assim: pois então, rapaz, Caminha. Aí ele disse: mas aqui as lojas. Ele disse: nós não temos loja, você tem um chamado. Bem. E ele vendeu as 2 lojas e aí nós fomos para o Buritibravo. Chegamos lá, de mamando a caducando, se tivesse 10 crentes, tinha muito. Não tinha dízimo, não tinha nada, nem templo. E aí nós fomos trabalhar. E eu vivi esse universo todo. Eu vendia bolo, a minha mãe fazia para a gente completar a assistência. Um auxiliar chegou para o meu pai e disse assim: pastor, aqui não tem dízimo, porque eu tenho uma roça e eu quero lhe dar essa roça para o senhor cuidar. E quem foi cuidar da roça? Você. O pai e nós. Então lá nós fomos trabalhar com roça. Então eu via meu pai saía de casa, meu pai saía 8 da manhã e ele chegava 12. Ele saía 2 da tarde e chegava 5 da tarde, andando a cidade toda. Hoje é uma grande igreja no sertão, Buritibravo, uma das maiores igrejas. E ele fez toda essa estrutura. Então eu nasci nesse ambiente. Então eu não vi meu pai apegado em dinheiro, eu não vi meu pai, quando o pai sabia de um crente doente, ele ia na casa dele. Quando ele sabia que um crente se convertia, ele pegava e levava uma Bíblia e dava para aquela pessoa. Eu vi tudo isso, porque às vezes tem pastor que sai do seminário, ou tem pastor que faz um curso de teologia online, mas ele não ama as pessoas, ele ama o ministério. Meu Deus. E aí é que está o erro. Verdade. Então eu vivi nesse universo. Eu vivi num universo em que meu pai, ele não tinha salário para ser pastor, ele não tinha dinheiro para ser pastor. Graças a Deus. Era só por amor mesmo. Era por amor, e eu via aquilo ali nele. Eu via ele visitar os crentes, eu via ele ter compaixão pelas almas. Cuidado, Ele né? cuidava, ele partilhava aquilo que ele tinha. A grande questão de ser pastor é esse lado aí. Entendi. Por isso que Jesus, quando os discípulos disseram: despede a multidão, está lá em João 6, manda embora. Porque os discípulos não sabiam o que eram pessoas. Eles sabiam o que era estar ao lado de Jesus para ter glória e ter fama. Jesus sabia o que eram as pessoas. Certo. Por isso que ele diz assim: não, esse pessoal me ouviu o dia todo, vamos mandar sentar e vamos dar de comer.